Então, deixa eu explicar o que é que eu estou fazendo aqui hoje. Obrigada por se juntarem a mim. Vai ser uma live comentando, né? Não preparei nada, não tenho nenhum comentário pronto, assim, não fiz uma redação para ler para vocês nem nada, né? Comentando algumas das escolhas que eu fiz na minha adaptação gnóstica do Pai Nosso, né? Eu vi que muitos de vocês gostaram. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem melhor aqui do que eu estou falando. Uma semana atrás, né, eu fiz essa oração do Pai Nosso, né, adaptando para um linguajar agnóstico. E foi uma ideia que me veio em 2022, na verdade, quando a gente já estava fazendo um estudo com os membros aqui do canal, porque a gente estava estudando o Evangelho de Filipe. Eu acho que está lá, inclusive, no Evangelho de Filipe ou de Tomé, um vídeo sobre a Mãe Divina, Barbelô, a Virgem e tal, e eu fiz uma oração adaptando a Ave Maria, né, que eu chamei de Ave Barbelô, que provavelmente eu também vou transformar num vídeo curto. Já está lá nesse vídeo antigo, que muita gente já conhece, mas eu vou fazer também num vídeo curtinho desses de 1 minutinho, 2 minutinhos. E aí, aqui nessa aqui, a Lígia Amorese, aqui do grupo de membros, e o Carlos Rio, ele emprestou a voz dele, que tem uma voz forte, e a Lígia tem uma habilidade aí de criar músicas, um talento, e a gente juntou os nossos esforços e eu vim com o texto, e eles vieram com o som, as imagens e a voz, né? E como vocês podem ver, 1.600 pessoas já viram, né? Não é muita coisa, então se vocês gostaram, espalhem por aí. E muita gente gostou, né? Agradeço os comentários que eu recebi, muita gente já falou que está usando para oração própria em casa, né? Eu sempre coloco que eu não sou uma mestra, eu não estou aqui vendendo uma escola iniciática nem nada no canal, eu ofereço estudos e reflexões e às vezes eu tenho alguma intuição, alguma inspiração que vocês podem acolher ou não, gostar ou desgostar, não tem problema. Mas aí vieram alguns questionamentos, né, sobre o porquê eu escolhi essa ou aquela palavra, e eu pensei, bom, vamos fazer então uma live e eu converso com vocês sobre as minhas escolhas, talvez para ajudar a entender por que eu escolhi dessa forma. E aí a gente tira essas dúvidas e talvez vocês possam também entender da onde eu parti dentro da reflexão gnóstica para criar essa adaptação. E é isso, é uma adaptação mesmo, tá? Não é para substituir o Pai Nosso, não é para macular o Pai Nosso, como uma pessoa me disse, né? Eu não estou dizendo que o Pai Nosso é ruim e deve ser descartado, tá? Não é nada disso. Então, não fiquem ofendidos, a maioria não ficou, a maioria entendeu a minha intenção, mas eu sei que é uma oração muito importante para quem é cristão e o Papa não me autorizou a mudar ela, e eu também, se não autorizasse, eu não estou nem aí para ele, né? Com todo respeito ao Papa Francisco, que é um dos melhores que tivemos aí nos últimos séculos, né? Uma pessoa muito humana, mas foi de livre iniciativa mesmo. Então, não estou representando aí nenhuma escola iniciática, nem estou criando a igreja gnóstica com uma nova oração, né? Só para dar esses disclaimers para deixar claro. Então, quem não viu ainda pode clicar aqui, é o terceiro vídeo, e aí vocês podem escutar, apreciar, gostar, desgostar, façam como quiserem. Espero que gostem, porque realmente foi de coração. O meu processo de criar isso aqui, deixa eu ver, foi nessa imagem aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Então, o meu processo de fazer essa oração aqui não foi um processo racional. Assim, eu não fiquei medindo as palavras e colocando, ela foi me vindo. Também não foi uma psicografia, eu falei vindo no sentido, veio da intuição, veio do coração, veio da alma, tá? Ninguém me soprou ela no ouvido nem nada. Não vou contar nenhuma grande história mágica aqui para dizer que eu recebi uma revelação da nova versão do Pai Nosso e tal, porque se eu fosse um desses canais picaretas eu poderia fazer isso, mas sendo bem sincera com vocês, foi uma intuição, foi uma vontade de... Eu fui lendo o Pai Nosso, coloquei assim, senti o que ele queria dizer e
coloquei aqui do lado. Eu comentei lá no podcast Louca Sabedoria, com meu amigo Guilherme Romano, né? Eu comentei que eu aprendi o Pai Nosso ainda na escola, na primeira série, com 7 aninhos, porque eu frequentava uma escola pública, mas a gente sabe que o ensino laico no Brasil muitas vezes é pro forma, né? E aí uma professora me ensinou. Que bom que ela me ensinou o Pai Nosso, Ave Maria. Eu acho que mesmo que a gente não expresse essa religião, não adote o cristianismo, até é uma questão de cultura, de você saber quais são as principais orações, de você entender que é importante para muitas pessoas, né? Então, eu gostei, né, de ter aprendido e eu comecei a usar, como eu contei lá no podcast, eu comecei a usar como uma oração antes de dormir, misturando, né, com mantras do budismo e outras orações que eu conhecia. Eu sempre gostei muito de fazer orações e aprendi a meditar muito cedo por influência da Teresa d'Ávila, que me influenciou muito. E aí eu fui orar e o meu pai me corrigiu, né? E isso ficou muito marcado para mim, porque ele falou assim: olha, não é Pai Nosso que está no céu, é Pai Nosso que está nos céus. E a partir daí eu comecei, né? Claro que não aos 7, 8 anos, né? Eu só assimilei essa informação. E quando eu comecei a crescer e a estudar os evangelhos apócrifos, os textos gnósticos, eu comecei a tentar ver o que realmente o Pai Nosso estava querendo dizer, qual era o sentido de trás daquelas palavras que muitas vezes a gente repete só mecanicamente, né? Fica uma coisa assim meio quase uma petição para Deus, assim, ficar pedindo para Deus, né? E não é esse sentido, o sentido que Jesus teria, né, ensinado, né, em Mateus e Lucas, que é nos dois evangelhos onde aparece a oração do Pai Nosso. Aí, lendo os gnósticos, eu entendi, lendo as cartas de Paulo, por exemplo, que sim, eu já li a Bíblia também, algumas vezes, tá? Eu não desprezo a Bíblia, eu só tenho uma leitura mais cuidadosa por causa da edição. Lendo as cartas de Paulo, ele fala da experiência de elevação dele ao terceiro céu. Aí eu, terceiro céu, então, Pai Nosso que estás nos céus. E aí depois, nos apócrifos de Nag Hammadi, além da oração de Paulo, que eu gravei recentemente para vocês aqui no canal, também tem o Apocalipse de Paulo, e ele fala de outra experiência semelhante, talvez ao mesmo que ele se referiu nas cartas, né, que ele se eleva até ao sétimo céu e tem um vislumbre da oitava, né, e a gente sabe, pela tradição gnóstica, que isso se refere a níveis de iniciação espiritual. Isso se refere a experiências divinas, experiências místicas, no bom sentido da palavra mística, que significa essa união transcendental e imanente para dentro de nós com o divino que está em nós, né? Então, o Paulo teria tido experiências de elevação espiritual, experiências interiores, onde ele passou pelos céus. Então, o Pai Nosso começou a fazer muito mais sentido para mim. E aí eu comecei a perceber também que a leitura que é feita atualmente, não por todo mundo, não posso falar pelos outros, né? Mas a leitura que muitas vezes se faz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tipo, mantenha comida aqui no meu prato todo dia, né? E sim, as pessoas precisam de subsistência material, comida todo dia, acesso à comida, dignidade, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito nos direitos humanos, direito de moradia, de alimentação, de educação, de cultura, tá? Então, sim, precisamos suprir as necessidades básicas de subsistência do ser humano. Mas eu sempre senti que esse pão nosso de cada dia queria dizer também outra coisa que não só o pão do meu prato, né? E aí, perdoai as minhas ofensas, do tipo, pisei na bola e, perdoa aí, Deus, né? Faz essa ajudinha aí para mim, perdoa aí, ó, eu tô perdoando meu vizinho, não tô de verdade, né? Porque a maioria das vezes a gente fala da boca para fora. Então eu senti que a oração do Pai Nosso, por mais que sim, a que está no Novo Testamento seja bela, profunda e tenha um significado espiritual, ela ficou muito banalizada. E para mim, que estuda o gnosticismo e que tento compartilhar isso em grupo, aqui com vocês, nesses muitos vídeos aqui de anos do canal, nas publicações, eu sentia que faltava uma forma de colocar que me remetesse
aos ensinamentos gnósticos, porque estava falando dos céus, os gnósticos têm céus. Nos textos gnósticos, Jesus fala de invocações, de orações, de meditação também, de certa forma, até com o uso de mantras, né? A gente estava conversando isso no grupo. Então, eu pensei, eu vou adaptar. Então, falei para contar para vocês o que me motivou, né? Porque vem de uma trajetória de uso, inclusive, da oração na minha prática pessoal, que para mim ela faz sentido, sim, na sua versão original. Então, realmente não foi minha intenção de macular ou destruir ou dizer que ela não presta, tá? Mas trazer ela num linguajar novo, assim, adaptado para o linguajar gnóstico, para a terminologia gnóstica, inclusive porque isso me traz mais clareza do que eu acho que a oração pode significar. Eu não troquei as palavras da oração, inclusive a minha eu acho que ficou um pouquinho mais longa, tem umas 2, 3 sentenças a mais, mas eu tentei manter o sentido geral do espírito de trás da intenção do Pai Nosso, né? Eu poderia chamar de qualquer outra coisa, né? Eu podia inventar uma oração aleatória, como muitas pessoas fazem, mas eu estava realmente buscando o sentido do Pai Nosso quando eu fiz essa investida, né? Vou voltar a compartilhar minha tela porque eu quero mostrar para vocês as passagens e falar um pouquinho aqui do Pai Nosso, né? Então vamos lá. Sim, vocês estão vendo uma página de Wikipédia. Vamos combinar um negócio, né? Eu não vou ler a Wikipédia em inglês com vocês, nem nada disso. Eu só peguei de referência. E aí, antes que algum espírito de porco veio falar, tá tirando da Wikipédia. Como eu vi, até recentemente eu vi num vídeo do Henrique, do canal Estranha História, ele comentando, eu vou repetir o comentário dele porque eu achei muito bom e é o mesmo que eu penso. Né? A Wikipédia hoje em dia tem uma equipe que verifica os materiais, principalmente das publicações mais importantes, e até mesmo dentro do meu conhecimento de gnosticismo, toda vez que eu preciso verificar alguma coisa e eu vou num acesso rápido na Wikipédia, eu vejo que eles colocam muito bem colocadas as referências bibliográficas aqui do material e raramente passa algum erro grave porque as pessoas avisam, né? Então, eu acho que hoje em dia está um pouco mais confiável. É claro que não é fonte de estudo, tá? É só fonte de pesquisa no sentido de vou ali dar uma olhadinha só para confirmar alguma coisa, tá? Não é para ler as origens do Pai Nosso pela Wikipédia, mas já ajuda, tá bom? Então, só para a gente entender o contexto dessa oração também, porque veja que tem uma questão que também remete aos gnósticos para mim. Aparece no Evangelho de Mateus, se não me engano, tá aqui, ó. Junto com o Sermão da Montanha, que é uma passagem maravilhosa, atribuída a Jesus, né? Gosto muito também. E aí ele dá o Sermão da Montanha, e aí Jesus, eu não lembro a ordem que tá, não peguei a Bíblia aqui, mas ele fala sobre a oração, né? E aí ele fala, quando orardes, ora ao Pai, que está no segredo, né? Entra no teu quarto, fecha as portas, ora ao Pai que está no segredo. E aí vem o Pai Nosso. Se não me engano, está assim na ordem. Qualquer coisa vocês me corrijam. Mas tem essa visão do Pai que está no segredo. Então, quando a gente se fecha as portas, o que é entrar no meu quarto e fechar as portas, né? Quem faz yoga, meditação, compreende muito bem o que Jesus está dizendo, né? É um processo de mergulho interior. E aí a gente ora ao Pai que está no segredo. Que segredo é esse? Ele não está nos céus, ele está no segredo. Então dá essa ideia de um Pai interior que eu falo com ele, eu oro em silêncio. Também tem a oração invocada, né, dita, pronunciada, mas também tem a oração silenciosa. Não é à toa que Teresa d'Ávila, lá no século XVI, na Espanha, ela foi muito inspirada pelos monges do deserto, que foi quem preservou os textos gnósticos por um tempo, e ela cita, né, os monges do deserto, e depois ela vai ensinar um tipo de oração silenciosa, que nada mais é do que um grande mergulho interior em busca do rei na caverna do coração, na 7ª morada, lá no interior do meu castelo. Então, essa ênfase, esse tipo de abordagem sempre me tocou muito. Essa ideia do Pai no segredo, do Pai interior, do castelo interior,
onde eu busco a comunhão com o Espírito Divino, onde eu busco encontrar o Cristo em mim, né? E aí vem o Pai Nosso. E a gente sabe que tem algumas pequenas diferenças aqui entre o Pai Nosso. Aqui, ó. É bom, cara, a Wikipédia põe tudo fácil para a gente acessar. Ó. Na versão atualizada, né, tem Mateus e Lucas, e tem apenas algumas diferenças no contexto, e também tem a versão protestante, que inclui: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, sempre, amém. Até acho bonita esse jeito de terminar, né? Que não termina falando do mal. Então tem muitas formas como a gente pode enxergar isso, e é legal quando a gente vai tentando destrinchar a oração, tentar entender realmente o que ela está dizendo, para quando a gente orar, ela fazer mais sentido para a gente, inclusive. Né? Então a gente me chama a atenção, né, que tem a questão dos céus, que eu vou voltar ainda, a questão do nome sagrado, o Yahvé como a completude da Sefiró, em algumas interpretações, né? Mas aí a gente tem um problema com Jeová dos gnósticos, né? É sempre difícil. Mas o que a gente sabe em relação a nomes, né? Eu não falar o nome de Deus em vão, que ficou aí como um mandamento. O que a gente sabe em relação a nomes é que nomes são palavras mágicas quando a gente está falando de poderes divinos, ou de poderes celestiais, ou de coisas divinas, né? Coisas ligadas a Deus, ao pleroma, às luzes, aos éons gnósticos também. Os nomes são sempre muito importantes nessas tradições. Então, tem os nomes dos arcontes, tem os nomes das luzes do pleroma, tem os nomes dos éons. E em vários textos gnósticos, saber o nome é a chave para você vencer ou acessar aquela força. O nome é uma chave. Então, quando a gente fala do Pai que está nos céus e o sagrado seja o vosso nome, né? A gente está falando de uma prática espiritual poderosa. A gente está invocando o nome. E invocar o nome não é fazer petição para Deus fazer um favor pessoal para nós, né? É manifestar, trazer na nossa existência, na nossa alma, né? Derramar em nós o poder que aquele nome representa. Isso é magia, isso é teurgia. É o uso dos nomes divinos, o uso das invocações. E vejam só, logo em sequência, a gente fala do Pai que está nos céus, a gente chama o nome sagrado e diz: venha a nós o vosso reino. Então é justamente uma prática de teurgia, de invocação ou evocação, eu sempre confundo, mas é de trazer esses poderes divinos, superiores, da totalidade divina, que se manifestem em nós, que brilhem em nós, não como um favor pessoal, não para nos agradar, mas para nos dar brilho, luz, luminosidade, força, consciência, sabedoria, virtude, né, para ajudar a gente na nossa tribulação humana, na nossa jornada da alma aqui nesse mundo encarnado, né? E aí a gente pede que a vontade seja feita a vossa vontade, não é mesmo? O que a gente encontra, por exemplo, no livro do Alberto, O Mistério da Ética, falando sobre o Logos. O Logos vai representar a vontade. Há nos textos gnósticos uma diferença entre desejo e vontade. O desejo pertence ao ego, ao humanos inferior, pertence à alma animalizada, né? O desejo é o eu querendo alguma coisa. A vontade, ela é divina, ou deveria ser usada dessa forma, pelo menos, né? Então, a gente está invocando o divino em nós para que ele se manifeste na nossa existência, na nossa alma, no mundo. Então, invocamos o Pai nos céus, invocamos o nome sagrado, que o reino venha a nós e a vontade desse logo seja feita, né? Essa palavra grega, ela tem relação com logos, porque é a vontade do logos, é a vontade do Cristo como aquele raio divino que nos conecta à fonte de toda a vida, né? Feito isso, a gente pede o alimento sagrado.
o pão nosso de cada dia. Só que pão, né, nos textos gnósticos, assim como semente de mostarda, festa de casamento, enfim, tem um monte de parábolas, é uma analogia, né? Claro, as pessoas precisam comer. Que bom que tem padres, como o padre Júlio Lancelotti e outros que ajudam, alimentam as pessoas, né? Ajudam as pessoas que estão mais necessitadas. Mas aqui é o pão diário, e é o pão, aquele pão que feito com o trigo que é separado do joio. O joio representa o ensinamento corrompido, a intenção maculada, o desejo, tudo aquilo que nos torna presos na ignorância é o joio, é a erva daninha. Mas o pão, ele é feito do trigo, aquilo que é mais puro, aquilo que alimenta a alma, que tem um fermento especial que nos eleva a Deus, o fermento da alma, que faz a nossa alma desejar se unir a Deus, né? Então, aqui tem muita relação com o pão como um alimento espiritual, né? É simples, mas às vezes a gente fala no automático a oração e não para pensar essas coisas. Perdoai as nossas ofensas. Sim, porque nos textos gnósticos tem também a ideia de que nós precisamos nos arrepender, né? Às vezes vejo algumas pessoas muito mal intencionadas ou mal informadas, retratando os gnósticos como pessoas avessas à virtude, né? Vou nem repetir aqui para não quebrar aqui o clima, mas o Peixe Sofia e outros textos, né, ensinamentos de Silvanos, tantos outros textos gnósticos falam na importância de fazer o bem, de ser amoroso, de ser compassivo, de ser virtuoso, de ter paciência, de ter perseverança, de ter temperança, como diria Platão, né, não ceder aos apetites. E a gente precisa, no Peixe Sofia, por exemplo, Peixe Sofia é aquela que cai e precisa se reerguer e reencontrar o Cristo, então ela representa a nossa alma, e ela cai abaixo dos 7 céus, desses céus que tem os céus inferiores e os céus superiores na tradição gnóstica. Então, quando ela cai e ela vai se reerguendo nos céus, ela precisa ir se arrependendo também, porque ela precisa tomar autoconsciência. Não para se reprimir, para se culpar, né? Mas tomar consciência dos seus erros para o quê? Mudar a sua atitude mental, a sua busca, as suas ações e abandonar aquilo que lhe prendia ou lhe fazia mal. Então, para isso é necessário um arrependimento. Olha, eu fiz errado, preciso abandonar. E daí muitos textos gnósticos vão falar em abandonar as vestes que antes nos cobriam, mas estavam sujas, né? E aí tem todo o símbolo do casamento. A gente precisa estar com vestes limpas para comparecer diante do noivo, né? Tem toda uma questão aí simbólica. Então, quando a gente fala em perdoar as nossas ofensas, a gente está assumindo essa atitude humilde de perceber que eu cometi alguns erros, mas eu quero mudar. E eu estou deixando para trás, né? Eu estou caminhando. Não nos deixeis cair em tentação, né? Aqui a tentação para os gnósticos ela é claramente retratada em diversos textos também, incluindo no Apócrifo de João, pela força arcôntica. Os arcontes, que são essas forças também ligadas aos planetas, mas são forças criadoras e construtoras e aglutinadoras do cosmos sensível, ou seja, dos elementos, do nosso corpo, da matéria, das nossas emoções, muitas vezes perturbadas, né? São forças que muitas vezes são vistas como aprisionadoras. E essas forças aprisionadoras, elas vão sugando a energia da alma, porque elas são invejosas. E elas ficam violentando a alma, né? Usando a alma, corrompendo a alma no mito. Né? O mito serve para descrever uma realidade espiritual e falar com além do nosso racional, né? Então é para a gente entender e sentir essa questão toda. Então, a gente, depois de perceber que a gente está em erro, que a gente quer mudar e a gente está no caminho espiritual, a gente também pede ajuda, sim, para que nós não caiamos em tentação. Mas é porque a gente precisa colocar, externalizar essa vontade do Logos de se reencontrar com o pleroma divino. Então, tem sentido essa questão de
de não se deixar cair nas armadilhas do falso Éden criado pelos arcontes, que nos tentam com coisas apetitosas que escondem o veneno. Isso está lá no mito gnóstico do Apócrifo de João. Então, para mim, o Pai Nosso tradicional, ele faz muito sentido dentro da tradição gnóstica, inclusive. Porque, a meu ver, né, sempre aquela polêmica, a meu ver, Jesus é um dos gnósticos, né? Jesus é o gnóstico, é o grande mestre gnóstico, e os seus discípulos, João, Tiago, né, são gnósticos, Madalena, né? O que depois virou a ortodoxia autoproclamada, as igrejas, os dogmas, os concílios ecumênicos, as definições de cânone, isso é uma outra história lá para séculos depois. Porque originalmente a gente tem um grande mestre que contesta a religião do seu tempo, os grupos religiosos que detinham poder político e religioso na sua região, traz uma novidade, bebe de fontes judaicas da mística judaica, dos essênios, do Egito, do zoroastrismo, das escolas de mistério, e Jesus traz como uma grande, com grande energia, né, uma grande renovação de uma tradição espiritual, e tem o seu pequeno grupo de discípulos para os quais ele ensina os mistérios. Então ele está ensinando essa oração para os discípulos. Claro que hoje todo mundo pode usar, mas se a gente entender um pouco o que tem um sentido profundo nessa oração, talvez a gente ajude um pouco o nosso próprio caminhar espiritual, se essa mensagem chegar mais na nossa alma. E a gente entender com que tipo de atitude a gente está se colocando ao se colocar numa postura de oração no nosso dia. Bom, não era nem meu plano passar assim oralmente a oração assim com vocês, mas vamos continuar o plano aqui. Então, aí a gente vai comentar sobre se tal versão está certa, se tal versão está errada, e eu vou ser sincera com vocês. Eu não falo aramaico, eu não falo hebraico, e se eu estava lá com Jesus, eu não lembro o que ele disse. Então, o que a gente tem é versões de uma Bíblia que já não existem os originais, né? Porque quando a gente vai falar de Bíblia, a gente não tem os originais, tá? Não existe mais papel do original do que seria Mateus, Marcos, Lucas, das cartas de Paulo, né? Isso perdeu-se, deteriorou, tomou chuva, caiu bomba, sei lá, não existe. Então, o que a gente tem são traduções já bem posteriores daqueles que Jerônimo, com a Vulgata, Septuaginta e tal, eles foram preservando. Então, a gente não sabe o que realmente estava sendo dito na língua original. O resto é tradução. E olha, eu como tradutora, eu posso falar para vocês, uma palavrinha faz muita diferença. Você muda todo o tom de uma obra com uma palavra que você escolhe priorizando o vocabulário de um grupo em detrimento do vocabulário de outro grupo, né? É uma escolha política, inclusive, quando a gente traduz. Então, a gente tem ofensas, ou débitos, ou pecados, né? Por exemplo, para o perdoar, né? E muda o sentido, porque a oração ela sempre vai remeter à nossa própria vivência, experiência de vida, né? Então, se eu estou, sei lá, devendo dinheiro, eu vou orar, perdoar os nossos débitos, porque eu estou pensando com a minha cabeça mundana. Eu não estou fazendo uma oração para o divino que habita em mim. Eu estou desesperado pedindo que alguém perdoe os meus débitos, né? É outra a motivação. Então, isso também faz diferença. Só isso que eu queria comentar. Aqui, mais abaixo, a gente tem uma versão do texto grego moderno, tá? A gente tem o texto em siríaco, que é o aramaico. Quando a gente vê siríaco, aramaico e siríaco, dá para dizer que é a mesma coisa, tá? Se eu entendi bem. Os textos, por exemplo, do livro do Bardesanes e dos Hinos de Tomé, eles estavam em originais em siríaco. Eles não estavam em grego nos originais. Aqueles que estão lá no nosso livro do Bardesanes. E a Vulgata em latim, né? Então, em latim a gente tem Pater Noster, quies in caelis, né? Pai nosso que estás nos céus. Em grego a gente tem Pater eman ho en tois ora nós.
Eu quero entrar um pouquinho nisso aqui que vocês vão gostar. E em aramaico, Abum Dabash Maya. Eu não sei falar isso, né? E nem vou tentar o resto das 3 línguas. Eu fiz um pouco de aula de grego e latim, mas vocês não têm que ficar ouvindo minha pronúncia ruim aqui. Mas é só para a gente entender que a cada mudança de língua, de quando o tradutor traduziu, qual época, de qual milênio, de qual século, né? E em que contexto de igreja ele está inserido ou não, muda um pouco, às vezes, a tradução. É só para a gente ter um pouco mais de consciência. E a gente tem o texto litúrgico, que também está bem parecido. E essa versão inglesa, né, que tem a da King James Bible, que termina com essa versão, né, que o protestantismo adotou, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bonito também. Acho que também tem muito da intenção aqui. Essa aqui tem uma versão muito bonita de uma cantora que eu gosto muito, que é aqui, meu Deus, essa aqui. Eu não vou deixar passando porque eu não ativei para o som do meu computador transmitir para vocês, mas só para vocês procurarem depois, tá? Porque é muito bonita e vale a pena escutar. É a Abum, né? Que é a oração do Senhor em aramaico, e a internet não está rodando. E essa cantora, ela cantou trechos já em copta do Evangelho de Tomé, ela canta em copta, em aramaico, ela faz um trabalho muito bonito. E vocês procuram esse nome difícil aqui, ó, Katerine Braslavski, não é Blavatsky, tá? É Katerine Braslavski Abum, do canal do Joseph Rowe, que é esse esse senhor aqui tocando instrumentos antigos. Tá muito bonita essa versão dela. Então, se vocês quiserem ouvir em aramaico, tá aí. Então, era essa a dica. Vou fechar. Esse aqui eu já usei. Vamos, então, agora para o que eu queria mostrar para vocês do grego. Essa oração que... Estou falando que eu criei porque eu criei, mas assim, não é lá, eu criei uma oração. É só uma adaptação, tá? Ela não está em nenhum texto gnóstico, né? Realmente veio de mim, juntando, né, as ideias gnósticas dentro do tema do Pai Nosso. Vocês estão quietinhos? Vamos voltar. Agora vamos para frente, eu quero mostrar para vocês o grego. O grego. Cadê? Aqui. Estão vendo o grego, né? Por que eu quis botar o grego? Porque tem algumas palavras que, dependendo do tradutor, pode dar um sentido bem diferente, dependendo do seu background de informações, do que você conhece, do que você já leu, de qual é a sua religião. Existem palavras aqui que me chamaram a atenção e eu queria só compartilhar isso com vocês. Então, aqui ela está na letra grega e transliterada, né? É grego para a maioria das pessoas, então não adianta a gente ler. Mas vejam que aqui a gente tem pater, né? Pai. Então, manter o pai. E os céus, aqui é ouranóis. Na mitologia grega, nas tradições helênicas, o céu das estrelas fixas é o céu de Uranus. O céu que está acima dos 7 céus. Depois da 8ª, temos o céu de Uranus. Então, aqui, se a gente conhece um pouco de mitologia grega e se a gente conhece tradição gnóstica, porque os gnósticos usam o conceito do céu de Uranus, a gente vai ler Pai Nosso que estais em Uranus. Não o planeta, tá? Que é o conceito grego das estrelas andantes, que são os 7 planetas que influenciam o nosso mapa astral, né, Zeno? E o céu das estrelas fixas, que tem relação, inclusive, com as constelações, que são 12, né? E que Cristo está no centro, né? Temos aí alguns outros simbolismos. Mas o Pai Nosso, cristão tradicional em grego, usa o termo ouranóis, que na antiguidade também se referia a essa
a essa localidade, esse locus espiritual que está além do demiurgo e dos 7 arcontes. Então, será que a gente também não pode ler Pai Nosso que estás no pleroma? Porque o pleroma é ali desse céu das estrelas fixas para cima. Então, já é uma provocação só que eu queria fazer, né? Eu não tenho a resposta. Foi só reflexões que me vieram que eu resolvi compartilhar com vocês. Outra coisa é a questão do Telemann, que é a vontade do Logos, né? Na filosofia, o Logos, a vontade, o Logos divino, tem relação com isso, então acho que o Logos cabe aqui dentro da oração. E uma terceira coisa que eu queria chamar a atenção é que nessa passagem, deixa eu achar ela, Tom Arton, aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu tá muito ruim, não sei. Mas aqui, ó, Epiosion. Esse Epiosion é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa frase aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o que está se referindo aqui como pão é esse Epiosion. Ai, por que ela está falando de grego com a gente, né? Faz sentido. Calma aí, gente. Olha aqui. Em grego. Epiousios. Peguei a mesma palavra que está no Pai Nosso em grego. Lembrando, apesar de provavelmente isso ali está no grego moderno, a gente tem a Septuaginta, que é do século IV ou III, se não me engano, que é a tradução grega da Bíblia, do cânone. Fizeram uma tradução grega para os falantes de língua grega, inclusive judeus de diáspora que já nem dominavam tanto o hebraico, né? Então, pode ser desde o princípio essa palavra que estava lá. A gente vê que essa palavra, ela vai, né, significar o dia seguinte, ou de cada dia, né? Isso é igual ao prefixo, sufixo, que a gente aprende, né, nominativo, dativo, na gramática do português. Epi é o prefixo. Ousia é a palavra a qual esse prefixo se associa. Então, epiousion, ousia significa substância ou essência. No hermetismo, vou dar um pulo. Calma aí, não se desespere. No hermetismo do corpus hermético, a gente vai aprender que o ser humano possui duas naturezas. Uma natureza ilíaca, material, os gnósticos também vão falar dos ilíacos, e uma natureza que é o nosso ser essencial, o nosso anthropos ousioides, né? E a mesma palavra, que é a mesma raiz, a mesma palavra, ousia, essência, substância, aquilo que provém do mundo divino. O nosso ser mais, o nosso eu superior, não gosto da palavra, mas aquilo que tem uma substância divina. E epi é aquilo que está por cima, aquilo que nos reveste, aquilo que nos cobre, né? Epi tem a ver com estar em cima. Então, epiousion não é o pão nosso de cada dia que veio depois, que vem todo dia. Também a gente pode ler como algo que é suprassubstancial. Epi-supra, ousia, substância, essência. Então, é esse alimento espiritual que é suprasubstancial, ou seja, de uma essência divina superior, que a gente possa todo dia se alimentar disso. A gente não se alimentar dos frutos dos arcontes, que colocam alimentos prazerosos no Éden para enganar os nossos sentidos, né? Que a gente possa se alimentar todo dia daquilo que vem da substância divina. E a gente encontra essa leitura do pão nosso nos textos gnósticos. Eu comentei ele no Evangelho de Filipe, tem uma passagem que fala do pão, e também entre os cátaros, depois lá no Languedoc, na França, no sul da França, no século XI, né? E aí, por isso, eu coloquei aqui da Wikipédia também, mas aproveitando, né, a definição de dicionário, que está certa, né? Que é esse trecho do pão nosso de cada dia, em grego, pode significar para amanhã, para o futuro, né? Diário, de todo dia. Por isso que o tradutor colocou o pão nosso de cada dia. Mas olha a terceira opção de tradução. Essencial, suprassubstancial.
E o que que eu fiz quando eu estava lá com o grupo dos membros, estudando o Evangelho de Filipe? Quem não é membro ainda pode se tornar, é só clicar no botão Seja Membro e se juntar a nós, né? É aquele jabá básico. Mas quando a gente estava aqui estudando, olha aqui no vídeo 7 da playlist, eu não sei se vocês exploram bem as playlists do canal, porque tem muito vídeo, mas eu tento deixar organizado. No vídeo 7, a gente tem aqui, antes do Cristo não havia pão, porque tem uma passagem lá do Evangelho de João, que ele dá essa ideia que Cristo trouxe o pão da vida. Então, novamente, é esse pão que alimenta a alma. No vídeo 8, a gente faz uma viagem, porque quando eu faço o estudo do Evangelho de Filipe, no de Tomé eu fiz um pouco isso também, no de Filipe eu ampliei um pouco mais, deixei o pessoal um pouco doido. Eu pego a passagem do Evangelho de Filipe e eu expando para tudo que eu já li, que eu conheço, que eu acho que pode se relacionar com aquilo, para a gente entender o conteúdo, né? Não só ler correndo. Então eu expandi aqui para a Santa Ceia entre os essênios, para a divisão do pão, que é um ritual que a Santa Ceia já existia antes de Jesus, tá? Existia entre os essênios uma refeição comunal com 12, onde um abençoava o pão e o suco de uva e partia entre todos, e havia uma oração e um ensinamento. Está lá na regra da comunidade, um dos textos, não estou inventando, mas também tem novamente a importância do pão. E depois os cátaros, eles vão justamente, né, pelos relatos poucos que a gente encontra essa referência de que os cátaros falavam muito do pão da vida e eles chamam esse pão de suprassubstancial. Então, para mim ficou claro, né, depois desses estudos, e lendo no grego, e refletindo no meu coração sobre o Pai Nosso, que esse pão nosso de cada dia é, na verdade, o alimento que a minha alma precisa para se conectar ao divino que me habita, aquilo que me deixa viva e ligada à fonte, né? Então, é mais ou menos disso que eu acredito que esteja falando. Eu vou fechando aqui o que a gente já passou, para eu não me perder. Bom, quero agora passar pela minha versão, pelas explicações, e acho que é isso. Então, vamos voltar aqui. Acho que eu vou apresentar para vocês agora a minha versão e vou comentar. Acho que era essa a ideia. Espero que esteja sendo bom para vocês, que eu estou tentando tornar didático, mas também comentar justamente qual foi a intenção de trás das palavras. Então, vou lá, vou compartilhar. Então, gente, adaptação gnóstica. Eu vou ler com vocês, e aí eu vou comentar alguns pontos, e vocês podem fazer perguntas aí no chat, que eu tento responder. Então, Pai das profundezas, que estais nos éons inefáveis. Sagrado seja o teu nome impronunciável e a luz do teu espírito invisível. Que o pleroma perfeito possa ser a minha morada e se manifeste em mim a tua centelha de luz divina. Que seja feita através de mim a vontade do Logos, preenchendo com tua bondade tanto o cosmos criado como o mundo da luz. Que a minha alma possa receber o seu alimento espiritual e abandonar as sombras do engano da ignorância. Que possamos nos libertar do sono, da falsidade e da morte, e iluminar as trevas para todo o sempre, tornando-nos livres e verdadeiramente vivos, renascendo para o Cristo que em nós habita. Amém. Então, a primeira grande polêmica aqui que surgiu, e eu super entendo, tá? Não estou reclamando de ninguém, foi por que, Alaia, que você colocou... Bom, o que mais deu polêmica? Eu vou comentar alguns comentários que eu recebi, mais no sentido não de justificar, mas explicar. Alguns foram boas observações, inclusive, né? Muitos de vocês foram muito carinhosos e falaram que gostaram e ficou por isso, né? Mas algumas pessoas fizeram algumas observações. Uma delas, porque manifeste em mim, através de mim, né? Porque em português é nosso, vosso, nosso, né? Está sempre no plural, não está no singular. E aí uma pessoa falou assim, nossa, ficou meio egocêntrico, assim, falar para mim, né? Mas eu pensei, estou explicando para vocês para ver se faz sentido, né? Vocês podem até mudar se quiser. Mas eu pensei que eu vou manter assim, né?
Porque, para mim, se trata de uma invocação teúrgica. Teurgia é magia, magia superior, é magia divina, é magia com os poderes da luz. Não é feitiçaria, não é fazer tratos aí com os espíritos, né? Não é isso. É a invocação dos poderes da luz, que eles se manifestem em mim porque eles estão em mim e eu reconheço que a divindade habita em minha alma. Então eu estou, na verdade, colocando isso para agir. Os gnósticos entendem que todas as almas são, assim como os neoplatônicos, todas as almas são filhas de Sofia. Então todas as almas são parte da mesma alma do mundo. Então a gente precisa, quando a gente faz esse tipo de oração poderosa, né, a gente precisa ter noção de que nós somos interdependentes, nós somos partes da mesma vida una. Nós viemos da mesma fonte, nós somos aspectos múltiplos da unidade divina que está em todos nós. Então, quando eu tenho isso em mente e eu falo que se manifeste em mim, eu estou, na verdade, colocando a minha responsabilidade em ação em tornar o mundo mais luminoso. Porque eu faço parte do todo, eu faço parte do coletivo, né? E eu tenho que entender que isso não é para o meu ego, não é para a minha personalidade, mas é um poder de invocação teúrgica que eu estou trazendo o poder da luz, que ele se manifeste em mim para que eu possa ser um servo do Cristo, um servidor da luz, um filho da luz. Então eu usei aqui no sentido de manter o aspecto invocativo, teúrgico do praticante. Tá? Foi esse o motivo. A coisa que mais vocês chamou a atenção, assim, foi esse profundezas, que até fiz um post que eu vou comentar ele agora com vocês, porque esse profundezas, né, ficou um negócio profundo, mas eu sei que em português, quando muitas pessoas pensam em profundezas, vocês vão estar pensando em caos, abismo, inferno, coisas lá no fundo, lá embaixo, lá no diabo, né? Ficou para algumas pessoas assim uma coisa meio estranha, assim, você não está invocando o Pai nos céus, e agora você está falando de profundezas, né? Como é que é isso, Alaia? Vocês sentiram assim, né? Eu sei. Aqui. Profundeza, gente, é como os gnósticos em diversos textos vão chamar o Pai da totalidade. Eles vão usar a palavra Pai nos textos, e mais que Pai, eles vão usar pró-Pai. Lembra que eu estava falando de prefixo e sufixo? Agora tem o epiousion, né? Que está por cima, e tem o pró que vem antes, a linha de português com a tia Laia. O pró é aquilo que antecede, que vem antes. Então, os gnósticos vão falar do pró-pai, o pai dos pais, o rei dos reis, né? Aquele que é um pai desconhecido, porque ele representa, na numerologia, tanto o zero e o zero que se manifesta no um. E por isso, ele é profundo. Ele não está no abismo, ele não caiu lá embaixo, né? Nessa visão que a gente tem de longitude, latitude, né? A gente pensa muito cartesianamente, mas quando a gente fala de vivência espiritual, não é nada cartesiano, tá? Então, ele é profundo. Então, ele é profundo e ele é a fonte das águas vivas. Então, se a gente pensar, né, numa nascente, ela vem de dentro da terra, ela é profunda, e aí ela jorra para cima e forma um lago. Esse lago já vai ser o número 2 na numerologia, a díada, que os gnósticos vão chamar de o primeiro pensamento do Pai, quando o Pai desperta da profundeza. A profundeza tem a ver com silêncio. Então, quando ele pensa a si mesmo, ele desperta e ele produz um primeiro pensamento, então ele jorra. E ele forma esse lago, que é representado por pronoia, o primeiro pensamento, o pensamento primordial. Essa pronoia, esse lago que eu estou usando como uma imagem agora, estou aqui, estou no Lago da Galileia aqui, atrás de mim.
Esse lago, ele é a Barbelô, em alguns textos gnósticos. Quanto nome, Alaia? Mas eu estou tentando explicar para vocês de onde veio o meu pensamento para produzir isso aqui. Né? Então, tem uma profundeza no próprio texto gnóstico. Quando ele jorra e produz esse lago, essa Barbelô, esse espaço do primeiro pensamento da ideação divina, essa díada, o número 2 pitagórico, a segunda hipóstase plotiniana, é chamado de Espírito Virgem Invisível, ou Espírito Santo. Então, ou útero universal, ou mãe, pai da totalidade. Então, aqui a gente tem duas figuras divinas, o pai das profundezas e a primeira forma que ele se manifesta, a luz do Espírito Invisível, porque emana luz, né? Os textos gnósticos, e aqui eu vou trazer algumas fontes para vocês, vão usar a palavra grega bitos. Bitos significa profundeza. Então, eles vão falar desse propai, desse Deus desconhecido, agnostos, theos, Deus, agnostos, a é a negativa. Então, gnos é de gnose, conhecimento. Agnostos, o Deus que eu não conheço. Não porque ele está tão longe de mim, ele não vai vir me ajudar. Não, é para a gente entender o como isso é profundo, o como isso é grandioso. Ele é a pura unidade divina. E como eu pertenço à multiplicidade, ao mundo da dualidade, eu tenho um pensamento, eu tenho ideias, eu penso coisas, eu tenho sensações, eu não consigo acessar essa unidade divina enquanto a minha cabeça está discursando ideias, enquanto os meus sentimentos estão igual um macaquinho pulando de um lado para o outro, reagindo às experiências do mundo, né, aos estímulos. Né? Então, enquanto eu estou vivendo no mundo da morte, que os gnósticos vão chamar o nosso mundo o mundo da morte, porque ele se afasta do Pai, aquele que busca o Cristo interior está buscando a vida eterna, a verdadeira vida. Então, a gente faz essa jornada da dualidade para a unidade. Então, esse Pai ele só pode ser conhecido quando eu me torno da mesma natureza dele, porque eu preciso cessar o movimento de dualidade em mim, porque senão ele vai ser eternamente desconhecido, porque ele é muito profundo. E profundo aqui é uma coisa muito boa, é aquele profundo junguiano, que você tem que mergulhar lá no fundo para encontrar a pérola sagrada, entendeu? Então é daí que vem o Pai das profundezas, que estás nos eons inefáveis. Em alguns textos, né? Eons, o que é eons? Eu sei que tem muita gente nova no canal, vocês ficam... É muito nome. Mas tenta, gente, não persiste, não desanima. Eons são esses céus, esses 12 céus que emanam desse Pai, né? Desse lago, que é a mãe, o pai e mãe, né? Desse lago derrama um rio. E esse rio, ele vai formando cascatas, né? Vamos continuar usando a água aqui, que é o que está me vindo. E essas cascatas vão ser céus superiores. Tem céus superiores e céus inferiores. Existem 12 no pleroma, 12 céus. Mas existe o eon inefável. Inefável quer dizer o mesmo aqui que eu estou tentando explicar, é aquilo que não pode ser conhecido, não é fathomable, não é alcançável, não é compreensível, não é mensurável. Eu não posso dizer dar um nome, uma medida, uma forma, né? Então, o Pai, ele está nesse lugar de inefabilidade. Ele é invisível, ele é eterno, ele é silêncio, ele é profundo. Então, a gente sentir isso, que é o Pai Nosso, né? Que estás nos céus. Os eons são como esses céus. E daí veio o Profundezas. Mas eu quero mostrar para vocês que eu fiz um post, porque vocês me questionaram e eu quis trazer a fonte, porque eu acho que é importante a gente entender que eu não estou falando lá do Profundeza de baixo. Vamos mudar a conotação disso na nossa mente. É assim que escreve em grego, né, transliterado, bitos. Bitos significa profundeza. Né? E aí eles vão usar esse termo grego em alguns textos para denominar aquilo que não pode ser nomeado.
E foi a escolha que eu fiz, porque para mim esse bitos faz muito sentido. Então, a divindade a gente identifica com o como eu já disse, com a mônada, e o Deus Supremo dos gnósticos, né, essa instância divina, também é chamada de absoluto, eon perfeito ou eon inefável e bitos. Ele também é chamado de pró-arquê. Arquê é o princípio, sabe? No princípio era o verbo estava com Deus. Arquê. Arquê não é princípio na cronologia. Não é assim, no dia 1 tinha o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Jesus. Não é isso que os gnósticos ensinam. Eles estão falando de metafísica, igual os filósofos, igual Anaximandro, igual Heráclito, igual Parmênides, igual Platão, né? O princípio não é um ponto que começa num tempo e continua, porque o tempo, ele é do mundo dos mortos. O tempo é nosso mundo que está sujeito a mudança, transformação e morte. O princípio, lá no alto, é aquele grande ponto do qual tudo se origina. Não é uma linha de tempo, é isso que eu quero dizer. E o pai, então, ele também é chamado de pró-princípio. Então, é o princípio que veio antes do princípio. Entendem como isso é profundo? Ou pai inefável, ou Deus desconhecido, né? Agnostos theos, para vocês lerem aqui. E pró-pai, ou proto-pater, em grego. Esses termos aparecem em diversos textos gnósticos. O termo grego bitos aparece em alguns textos, né, e significa grande profundidade. É o espaço antes que se formasse qualquer um dos átomos primordiais. Eu vi isso num glossário gnóstico, né? Então, é aquele espaço antes, né? A gente não aprendeu na física, indo aqui para o nosso mundo material, que o universo surgiu a partir da molécula de hidrogênio, que era uma só molécula, e aí numa fusão do núcleo vai formando toda a tabela periódica. Então, talvez existisse algo antes do hidrogênio, né? Não tô com papo de física quântica, né? Só estou falando uma informação da física e voltando aqui para a minha área, que é os gnósticos. No gnosticismo, então, valentiniano, né? Valentino é lá do ano 100, ensinou no Egito, ensinou em Roma, tinha uma escola, tinha edição, tinha textos, tinha evangelhos, né? O grupo valentiniano incomodou a patrística, a ponto de escrever encontros valentinianos, porque eram numerosos, chamavam a atenção das pessoas, aceitavam mulheres oficiando, falavam de Cristo, falavam de Jesus, falavam dos discípulos. É um grupo gnóstico bem legal. Então, no gnosticismo desse grupo valentiniano, a gente encontra o conceito de pai das profundezas. Onde que a gente vê isso? Lá no Códice de Nag Hammadi, no primeiro Códex dos 13, o primeiro tem o Evangelho da Verdade, que é atribuído ao Valentino. Nesse Evangelho da Verdade, é um ensinamento atribuído a Valentino. Vejam bem, a gente está chamando de Evangelho, mas é assim 100 anos depois. Não está sendo atribuído nem por pseudepigrafia, anônimo, não está sendo atribuído a um discípulo de Jesus direto. Mas os valentinianos se colocam como uma linha sucessória de uma linhagem espiritual que vem de Jesus. Então a gente encontra no texto, abre aspas, bitos, a profundeza, é aquele que existe antes da totalidade. Então esse bitos representa a divindade suprema e que só pode ser conhecido através dessa experiência de união e fusão e identificação total com o divino. E isso é chamado de uniomística. Bitos, então, é a fonte profunda de toda a vida, de toda a sabedoria e de toda a gnosis. A fonte das águas da vida antes de derramar a si mesmo em plenitude. Porque existe essa ideia de uma emanação, de um derramamento do ele transborda. Então, antes de transbordar, ele é essa profundeza. É a natureza essencial do verdadeiro Deus, o Uno. É eterno, é imutável, existe em silêncio e autocontemplação.
antes de começar um processo de emanação. É o mistério supremo da unidade divina. Então, citei um trecho do Evangelho da Verdade, que Bitos é o que existe antes da totalidade. Meu Deus, eu preciso de um fonoaudiólogo, estou me embololando. No Tratado Tripartite, que também é de Nag Hammadi, também está no Códice 1 e também tem um teor valentiniano, a gente encontra outro trecho. Bitos é a profundeza, e a profundeza é silêncio. E desse silêncio surge uma voz. E essa voz fala quando a gente encontra o silêncio dentro de nós. Então, essa profundeza, que é o silêncio, é o Pai que está no segredo, que Jesus ensina lá no Evangelho de Mateus. É o silêncio impronunciável e inominável, o silêncio que precede o som, porque Logos é palavra, é som e é emanação do mundo divino, e é o derramar do divino em nós. Então, para mim, fez muito sentido começar com o Pai das profundezas, porque se eu botasse Pai de Bitos, o Pai Bitos, aí vocês iam reclamar mesmo comigo. Então, eu quis trazer essa ideia desse grande Pai profundo, que faltou aqui um link para vocês, que também é importante, peraí. Tá aqui. Aqui, só para fechar a profundeza. Esse trecho aqui, estou compartilhando com vocês, é de um outro texto gnóstico, de uma outra descoberta. É do chamado Códice de Bruce, que o Alberto está preparando um livro sobre a descoberta do Códice de Bruce, e eu traduzi um dos textos associados a esse códice. Esse não é do século XX, ele é anterior, tá? Mas também foi encontrado no Egito e também foi escrito em copta e também é gnóstico no seu teor, né? E é um texto muito difícil, é assim, mais difícil que Peixe Sofia, para quem já se aventurou a ler Peixe Sofia. E ele usa muito da cosmogênese, da cosmologia, da terminologia gnóstica que a gente encontra, por exemplo, no Apócrifo de João. Então, eu estou aqui falando de uno, inefável, ilimitado, incognoscível, um que se torna dois. Tudo isso também faz parte lá do prólogo de João, do princípio, mas também do Apócrifo de João, o início da revelação reservada e secreta de Jesus ao discípulo João, que eu traduzi, está lá no livro comentado A Gnoses de João. O início do texto fala desse pró-pai, desse inefável. Então, o tom gnóstico, ele tem que começar por isso. Esse outro texto aqui que vocês estão vendo na imagem, ele se chama Apocalipse sem título, porque, na verdade, ele perdeu a primeira página, ela foi deteriorada, então, na verdade, ninguém sabe o título, mas é um apocalipse, é do estilo, do gênero apocalíptico, né? Como os dois apocalipses de Tiago no livro que a gente acabou de lançar, da Gnoses de Tiago. E eu estava traduzindo ele, revisando a tradução, e encontrei aqui essa passagem que eu resolvi trazer hoje para vocês. Então, vejam só de novo aqui o Bitos. Em verdade, no terceiro parágrafo, é a profundeza do todo o grande abismo. Ele em quem a completude do pleroma fez-se presente. Havia silêncio em relação a ele, nada foi dito sobre ele, pois é o inefável. Não pode ser compreendido, está além de qualquer pensamento, é a fonte primeira. Aquele cuja voz a tudo penetra, o primeiro som a ser ouvido e compreendido pelo todo. E assim por diante. Então, esse está no Codex Brucianus, que também é uma descoberta gnóstica no Egito, e também está usando esse tipo de linguajar. Então, achei que vocês iam gostar de ver isso. Então, essa foi a grande questão que eu queria comentar, mas vamos passar rapidamente agora pelo resto, né? Mantive a questão do nome sagrado, mas quis acrescentar o impronunciável, porque, na verdade, tem essa relação com o silêncio, e a luz do espírito invisível, porque eu quis colocar a ideia da díada.
da Barbelô, da pronoia, porque o Pai, ele se manifesta nesse grande espaço. Quem já viu o símbolo da mônada pitagórica? É um pontinho preto no meio com um círculo branco em volta, né? Então, o Pai, ele se manifesta nesse espaço eterno, né? Então, esse espaço, para os gnósticos, muitas vezes é chamado de Espírito Virgem Invisível, ou Espírito Santo, que é feminino também, porque é mãe e pai, não é... E vem em segundo lugar, não é Pai, Filho, Espírito Santo, é Pai, Espírito Santo e Cristo, que é filho também, porque ele também é o primogênito autogerado no sistema mitológico da metafísica cosmológica dos gnósticos. Não estamos falando de Jesus, estamos falando das forças divinas às quais Jesus despertou, se associou e manifestou como um representante dessas forças na humanidade. Então, que o pleroma perfeito possa ser a minha morada, porque eu estou buscando o reino do Pai. E o reino do Pai para os gnósticos é chamado de pleroma, totalidade, plenitude, no sentido de estarmos não deficientes de nenhuma luz, não preenchidos por nenhuma escuridão, estarmos em plenitude. O pleroma é o espaço desses céus superiores, desses céus divinos, onde habita o Pai. Então, a jornada do gnóstico é se desprender dos grilhões do mundo sensível e encontrar o seu lugar no pleroma, na cidade da luz. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o vosso reino. Então, que eu possa morar, fazer a minha morada na casa do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, o que eu mudei aqui? Que se manifeste em mim a tua centelha da luz divina. Que seja feita através de mim a vontade do Logos. Porque esse é o que o Alberto desenvolve lá no livro do Mistério da Ética, e eu concordo, né, com a argumentação filosófica dele, mostrando nos textos o significado dessa palavra Logos, que a verdadeira ética, diferente de um moralismo medieval repressor, né, a ética, ela parte de um estado de luminosidade da nossa alma. E a ética provém do Logos. O Logos como aquela razão para Platão, ou aquele Cristo para os gnósticos e cristãos, né, que ilumina nossa alma, que ilumina nosso coração, que ilumina nossa mente e preenche de virtude, amor e boas ações a minha existência nesse mundo. E por isso eu ajo com ética. Então, que seja feita através de mim a vontade do Logos. E aí Paulo diria, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então eu estou chamando que esse Logos acorde, desperte em mim e brilhe, para que eu possa ser uma fonte de luz também para todo mundo. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, preenchendo com a tua bondade tanto o cosmos criado, a terra, como o mundo da luz, os céus. Que minha alma possa receber o seu alimento espiritual. Eu poderia manter o pão substancial, mas achei que ficou tão banalizado esse uso do pãozinho francês que eu preferi deixar claro que é um alimento espiritual, que nutre a minha alma e não o meu estômago, né? Claro que não é todo mundo que pensa assim, né? Conosco da Dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí aqui eu aumentei, de fato. Então, que eu possa receber o alimento espiritual e, estando bem alimentada, eu possa abandonar as sombras do engano, da ignorância. Porque os gnósticos entendem que a esfera do mundo sensível, a esfera do demiurgo e Aldabaoth, é a esfera da ignorância. Porque o demiurgo, para os gnósticos, não é um deus mauzão que controla a minha vida. Ele representa esse grande ego ignorante, fechado em si mesmo, ensimesmado, que só olha para si e cerra a sua mente para a natureza da luz divina. Então, a grande questão dos gnósticos é que nós estamos presos devido à ignorância. E por isso Jesus diz que nós estamos dormindo, nós estamos embriagados, nós estamos
cegos, nós estamos mortos, porque nós não temos a verdadeira vida. Então, bem alimentada a minha alma de alimento espiritual, que eu tenho então forças para seguir o caminhar espiritual e abrir os meus olhos e ouvir o ensinamento e conseguir abandonar as sombras da ignorância, porque o demiurgo representa a ignorância e os arcontes, em seu aspecto sombra, vão representar os vícios que me mantêm eternamente presa no sofrimento do mundo. Então é isso que o gnóstico quer: abandonar as sombras, abandonar o engano, abandonar a ignorância, se tornar sábio, encontrar Sofia, a sabedoria divina. E aí eu só continuei, né, que possamos nos libertar do sono, da falsidade e da morte, porque Jesus fala muito do sono e da morte, e ele também dá muita ênfase a tomar cuidado com os falsos profetas, os falseadores, os ladrões, os que roubam a nossa alma, né? É aqueles que roubam a nossa natureza divina, porque no mito gnóstico, os arcontes, que são esses poderes psíquicos que ajudam o demiurgo a prender a gente, eles o tempo todo, no mito, eles estão tentando roubar a luz de Adão, roubar a luz de Eva. Eles querem o poder para eles, e eles percebem que a humanidade possui um poder que excede o deles. Então eles são os ladrões, porque eles salteiam a nossa alma. Então a gente quer se ver livre dos falsos e daquilo que nos deixa embriagado, com sono e morto. Nós queremos nos tornar vivos, como Jesus é um vivo, porque ele teve a experiência da ressurreição espiritual. E isso acontecendo, a gente conseguindo fazer essa jornada, eu vou conseguir iluminar as trevas para todo sempre, tornando-nos livres e verdadeiramente vivos, e renascendo para o Cristo que em nós habita. Então, aqui a referência à experiência da ressurreição espiritual, que lá no livro A Gnoses de João está no texto A Cruz de Luz, uma descrição muito bonita do que é essa cruz para os gnósticos, que não é o assassinato do mestre, mas essa experiência do Logos que se sacrifica na matéria, simbolicamente, e que então faz o caminho de retorno, iluminando a cada passo, cada um dos 7 céus que ele passa, e apagando ou acabando com as sombras, porque as sombras se iluminam, e aí só o aspecto da virtude, né, se destaca, e nos tornamos integrais, íntegros, perfeitos novamente, né? Perfeitos aqui também é um termo gnóstico, cátaro, que é muito usado, né? Sede perfeitos como o Pai é perfeito, né? Tem todo esse linguajar. E a ideia de que o Cristo habita em nós, porque o ensinamento gnóstico é esse. Eles não tratam Cristo como Jesus, como se fosse a mesma coisa. Jesus é um Cristo, Jesus representa esse grande Cristo universal, esse Cristo cósmico, essa unidade divina que habita em todos nós. Só que em nós ele está ali tímido, escondido, fechado e sufocado. Mas Jesus encontrou a pérola e retornou à casa do Pai. Mas nós também temos essa possibilidade. Então, no Evangelho de Tomé, ele vai dizer, né, o reino de Deus está em vós, em todas as coisas. Então, que o Cristo em vós ilumine para todo sempre. Amém. Então, essa foi a minha intenção na escolha dessas palavras, tentando manter o sentido original do Pai Nosso, mas trazendo um pouco dessa explicação com linguajar mais gnóstico, para a gente conseguir um pouco mais a fundo, porque às vezes a oração acabou sendo banalizada, e eu quis criar uma alternativa, não para substituir, mas para ter só uma alternativa, nem que seja só para a gente refletir juntos, como estamos fazendo aqui agora. Era isso, vou parar de compartilhar. Pronto. Cadê vocês? Pronto. Ficou alguma dúvida, gente? Contem para mim. Aguentem aí um segundo. Vou fazer uma pesquisa no Google Imagem. Ver se eu acho uma imagem que eu sempre uso. Essa aqui serve. Pronto. Perfeita. Vou só abrir a imagem grande aqui que eu compartilho com vocês.
Só para não ficar nenhuma lacuna aqui no nosso estudo de hoje. Ah, essa aqui tá mais bonita. Tem algumas imagens que os Rosacruzes adotaram e usaram muito para expressar essa ideia dos céus e tudo mais, e eu acho elas muito didáticas. Elas também são muito usadas no Inferno de Dante, para falar dos infernos e dos céus, né? Então, só para mostrar para vocês um segundinho. Que eu falei, e às vezes a gente precisa ilustrar, né? Então, aqui. Vejam que aqui a gente tem a Terra, os 7 céus, com os planetas, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. O demiurgo gnóstico, que representa a morte, a impermanência, o tempo e a ignorância e a cegueira, é associado a Saturno. Tá? Então, ele é o que está aqui no último céu, ele é o chefão. E aí a gente tem o céu das estrelas fixas, que em grego é Uranus. Então, Pai Nosso que estais em Uranus, ele não está com os arcontes, ele está além do demiurgo. Entenderam? Vê como muda um pouco, um detalhezinho de uma palavra com uma referência histórica da cultura, das escolas de mistérios, da filosofia, dos mitos gnósticos, muda toda a forma como a gente pode enxergar o Pai Nosso. Acima dos céus de Urano, a gente tem a totalidade de Deus, né? Aqui nesse desenho. Então, quando eu estou falando desses céus, quando eu estou falando das estrelas fixas, quando a fonte está acima de toda essa manifestação, é esse tipo de imagem que está na minha mente quando eu estou falando com vocês. Então, eu queria só mostrar para vocês, porque eu acho que a imagem ajuda muito a fixar o que está sendo dito, né? Então, salvaram a imagem aí? Essa aí tem muitas, na internet tem várias. Vejam só, tem muitas desse tipo aqui. Se a gente vai, tem muitas opções. Esse aqui é mais para o inferno. Eu gosto de entender assim. E lembrando que isso aqui não tem nada a ver com astronomia, tá? Isso aqui é uma explicação mitológica de como o ser humano vive essa existência na humanidade, né? Então, aqui é a Terra no centro, né? E os planetas em volta, porque é sobre a nossa experiência humana, é sobre como esses planetas se relacionam conosco encarnados na Terra. Não é sobre as galáxias, não é sobre os outros clusters, os outros sistemas solares. Então, não é assim, os gnósticos. E eu não estou defendendo nenhum anacronismo em relação aos gnósticos, tá? Mas não é assim dizer, olha só como eles eram burros em astronomia, eles achavam que a Terra estava no centro, né? Quando Pitágoras já falava que o Sol ficava no centro. Então, a gente tem uma questão que é a astronomia e outra questão que é a leitura dessas forças, como elas se regem a nossa existência humana. E aí vai ser geocêntrico, vai ser centrado na experiência humana e, portanto, a Terra vai ficar no centro, tá? Isso faz toda a diferença para a nossa leitura também. Agora eu vou fechar aqui as minhas abas e olhar vocês aqui uma última vez, ver se ficou algum comentário, alguma coisa. E vocês lembrem de curtir e compartilhar o vídeo. Lucas Agostinho, Alaia, faz um vídeo sobre a sequência de livros de quem quer iniciar o conhecimento gnóstico. No vídeo de abertura do meu canal, tem o vídeo que eu pus no destaque, 20 livros gnósticos em português. Então, não está em sequência, mas eu comento um pouco cada um deles, vocês podem fazer uma escolha. Claro que em inglês existe uma infinitude de livros, eu estou para fazer aqui um vídeo sobre fontes acadêmicas, inclusive. E eu sempre sugiro, acompanhem pela playlist. A pergunta que eu mais recebo é por onde eu começo, porque o canal tem mais de 700 vídeos, desses 700 aí, lá, 500 são só sobre gnosticismo, eu sei que é muita coisa, eu não quero dar indigestão espiritual, mental em vocês. Mas aí eu tento botar nas playlists. Então, vocês olham as playlists e vê o tema que interessa mais e tenta seguir por ali. Então, quem está começando, eu geralmente sugiro a playlist Os Evangelhos Gnósticos, baseados no livro da Elaine Pagels. A gente lê o livro inteiro em grupo e estudou. Então, tá bem fácil de acompanhar, ler junto, comentar junto, né? Tá lá salvo. E é um livro
profundo e introdutório. E aí eu sugiro pular ou para a playlist de cosmologia, que eu falo muito desses mitos, os céus, arcontes, demiurgo, Sofia, eu explico ponto por ponto, a playlist de cosmogonia gnóstica, ou ir para a playlist do Evangelho de Tomé, que foi o grande primeiro apócrifo que eu peguei para estudar com o grupo. A playlist do Evangelho de Filipe, ela já é mais difícil, porque os assuntos complicaram, a turma já estava comigo há um tempo, alguns foram chegando, mas tinha os mais antigos, então eu fui no embalo aprofundando com eles, então ela fica um pouco mais difícil, mas ela é possível, né? Se você já vem com alguma base, alguma intuição, vai. A gente vai retomar o Evangelho de Filipe agora nessa terça com os membros, e a playlist vai reativar, mas ela já tem uns 70 vídeos lá para vocês assistirem, porque o Evangelho de Filipe é um dos mais longos da biblioteca de Nag Hammadi, eu estou indo parágrafo por parágrafo. Então, assim, tem outras que vocês podem investigar, mas essas duas principais. E para quem quer entender um pouco da minha visão sobre Jesus, que eu pus o nome de Jesus histórico, mas não é histórico. O que eu estava querendo dizer é que eu não estou me baseando na historiografia, mas eu estou me baseando em algumas fontes e fazendo algumas inferências. Né? É o Jesus humano, o que eu quero dizer. Jesus, o homem que nasceu e que morreu. É um pouco sobre ele, aquela playlist. Peço desculpa pelo som dela, porque é de quando eu usava o microfone embutido do laptop velho. Então, as coisas eram bem piores aqui em 2020, e graças ao apoio de vocês, a gente vai melhorando também a qualidade do canal, para facilitar também o entendimento. Mas dá para assistir, né? Não estou falando mal. Dá para assistir. Quem quiser acompanhar Jesus, o que é os nazarenos, se ele foi para o Egito ou não foi, a mãe de Jesus, como é que nasceu, morreu, foi para os essênios, fala um pouco dos essênios. Então, essa é a outra playlist. Mas deem uma investigada, gente. Né? Eu tenho todo um esforço de estudar e preparar, e vocês também têm que fazer um esforço de correr atrás, né? Mas eu quero facilitar para vocês, então pode continuar perguntando. Vou continuar lendo aqui algumas mensagens, ver se tem alguma que passou. Que Sofia traga a luz da intuição e que possa iluminar as sombras da ignorância e me tornar vivo. O Liliandro comentou, membro aqui do canal. Tiago de Alencar, bem-vindo novamente, né? O Tiago renovou a assinatura dele. A Paula perguntou como a Sofia, arquétipo da sabedoria, cometeu um erro tão complexo. Eu sempre fico pensativo. A gente fica, né? Mas eu acho que faz parte da necessidade. É isso, faz parte de a gente entender que a alma precisa fazer um processo de queda. Ela vai se afastando da unidade e ela gera um desejo de criar por si mesma. Então é um processo de individualização, se a gente for perceber, né? Ela vai se olhando para si mesma e percebendo que ela também tem um poder. E aí ela se desconecta um pouco do e faz esse mergulho. Mas essa queda, ela é contada como um mito, um erro, um defeito, uma deficiência, uma quebra da unidade, né? Que gera um véu. Então tem todos esses termos negativos, porque a existência também é sofrimento e morte, né? E a gente está penando aqui às vezes, muitas vezes, mas eu acho que exemplifica uma forma de contar dessa necessidade da alma de mergulhar para adquirir autoconsciência. Porque enquanto a gente é uma criança na casa do pai, a gente não tem livre-arbítrio e nem o mérito pelas escolhas que a gente fez. Então, para a sabedoria ser completa e sair do seu estado de potência para a sabedoria e da potência para a latência, da semente se tornar fruto, a gente precisa desse esforço, dessa queda, dessas tribulações, desses desafios. Então, eu enxergo um pouco assim, não vejo de forma tão negativa, como muitas vezes atribuem aos gnósticos. Acho que é tudo uma questão de como a gente lê. Bom, pessoal, eu acho que eu respondi tudo que dava por aqui. E quero agradecer a presença de vocês. E desejar uma ótima semana. Vejo os membros na terça-feira às 7 horas. Sejam muito bem-vindos, quem quiser se juntar a nós. E vamos voltar a partir do parágrafo 79 do Evangelho de Filipe. Vocês têm um arquivo no Drive.
e eu vou fazer uma retomada de estudo do que é o Evangelho de Filipe antes e fontes acadêmicas, inclusive, que eu organizei para quem gosta dessa parte, né? A gente tem que fazer um pouco de tudo, a parte reflexiva, a parte acadêmica, trazendo informação de qualidade, porque eu não quero que aqui seja só um canal de achismo ou um canal das opiniões da Laia, eu quero mostrar da onde vem, né, as reflexões, um pouco da minha meditação, mas muito também do estudo. E eu quero ajudar vocês a ter acesso a isso, né? Então, por isso eu também faço esse joguinho. Sempre tem alguém que vai se desagradar, alguns querem mais acadêmico, outros querem mais suave. Então, eu sou o que sou. Então, estamos aí. Se vocês colarem comigo, eu estou feliz. E se quiserem seguir o caminho de vocês, eu desejo felicidade também. Então, é isso. Boa noite, muito obrigada. Lembrem de curtir o vídeo, por favor. E obrigada pelo apoio ao canal. E boas orações para vocês. E espero que tenha respondido algumas dúvidas sobre o Pai Nosso. E é isso. Beijo. Tchau. E até terça, pessoal.